Olá, pessoal! Vamos mergulhar direto numa exploração fascinante de como arquitetos de software podem validar decisões complexas antes mesmo de escrever uma única linha de código. Hoje, a gente vai detalhar o Hypothesis Explorer, uma plataforma revolucionária que funciona como um verdadeiro gêmeo digital para quem lida com migrações críticas e sistemas de altíssima complexidade. Para começar, pensem no seguinte cenário. Faria algum sentido um engenheiro civil construir uma ponte gigantesca sobre um desfiladeiro e só depois de pronta colocar dezenas de caminhões em cima para ver se ela desmorona? Claro que não, né? A carga é simulada primeiro, com rigor matemático. Mas então, por que na engenharia de software a gente costuma testar o peso de decisões estruturais só quando os sistemas legados já estão sendo modificados direto em produção? É um cenário meio absurdo quando a gente para pensar, e é exatamente esse o nosso ponto de partida de hoje. O que nos leva à seção 1, o paradoxo da construção. Na engenharia civil, a regra é clara, exige-se uma simulação estrutural rigorosa muito antes de despejar o concreto. Já na engenharia de software, ironicamente, o padrão histórico tem sido modificar monólitos legados gigantescos direto no ambiente de produção, cruzar os dedos e rezar para tudo funcionar. A gente acaba se baseando em pura intuição ou naqueles diagramas estáticos que já nascem desatualizados. A grande sacada aqui é perceber que, em ambientes de alta incerteza, o maior risco não é o código em si, mas sim a coerência das premissas arquiteturais. Se a fundação teórica estiver furada, todo o código construído em cima dela vira um passivo imenso. E é aí que entra a nossa seção 2, o gêmeo digital arquitetural. A solução definitiva para esse paradoxo de construção atende pelo nome de Hypothesis Explorer. Em termos práticos, a gente está falando de uma plataforma avançada de modelagem de estado que atua literalmente como um digital twin, um gêmeo digital das decisões técnicas. Não é só mais uma daquelas ferramentas de desenhar caixinhas e setas, tá? É um simulador super dinâmico, impulsionado por um motor de inferência de grafos que roda direto no navegador, permitindo simular impactos num ambiente totalmente controlado. Tudo isso conectado a um back-end factual chamado Nexus para validar na hora o que é só teoria e o que é realidade nua e crua do código. E olha que genial a tática por trás disso tudo. O sistema roda um banco de dados analítico SQL completão, o DuckDB-WASM, inteiramente dentro do navegador. Isso permite fazer uma exploração arquitetural especulativa de forma local first. Ou seja, dá para modelar infraestruturas enormes, criar tabelas e testar fluxos de dados gerenciando o estado de forma completamente isolada, sem afetar em absolutamente nada os dados reais ou a base de código oficial da empresa. É o laboratório perfeito. Vamos para a seção 3, ramificando o futuro. Agora, como a gente compara diferentes caminhos de arquitetura? É aí que a criação de forks brilha, permitindo um verdadeiro teste A/B de infraestrutura. Imagina um arquiteto avaliando uma migração supercrítica de um sistema hospitalar legado. No passo 1, temos a nossa base imutável, o monólito do hospital. A partir daí, a gente cria bifurcações da nossa árvore de hipóteses. O ramo A pode ser uma extensão bem conservadora, mantendo tudo em servidores locais e usando VPNs. Já o ramo B pode testar um caminho bem mais ousado, desenvolvendo uma nuvem híbrida inteligente que aplica IA para triagem de pacientes. O grande lance é que a árvore de hipóteses permite explorar caminhos estruturais completamente opostos, lado a lado. A abordagem A foca em estabilidade máxima e evita qualquer risco regulatório, mantendo dados sensíveis on-premise. A abordagem B arrisca buscar mais eficiência com IA, mas vai exigir mecanismos rígidos de auditoria humana. Como cada ramo herda o estado exato do banco DuckDB do ponto onde foi criado, dá para testar essas hipóteses com métricas operacionais simuladas, sem qualquer conflito de informações. É projetar e validar o futuro na prática. Seção 4. O terminal e as leis. Vamos ver como a gente interage com isso no dia a dia. Dá para usar o painel do terminal para enviar comandos em linguagem natural, tipo mova o banco de dados principal para a nuvem. Mas não é um prompt de texto qualquer. O sistema intercepta o comando, valida cruzando as informações com o Model Context Protocol, o famoso MCP, e o back-end Nexus responde com o subgrafo factual, que é o espelho do código atual. Na mesma hora, uma inteligência artificial local avalia o impacto estrutural dessa mudança frente a essa realidade imutável. É um loop de feedback contínuo. Mas como garantir que ninguém invente uma arquitetura totalmente proibida? É aqui que entra a integração genial com os registros de decisões arquiteturais, os ADRs.
Pensem nesses registros como as leis da física inquebráveis do simulador. Se uma diretriz oficial diz que dados sensíveis devem ficar em servidores locais e a nossa hipótese tenta plugar o sistema num Cloud Lake externo, o simulador aciona um alerta crítico na hora e os componentes visuais do grafo ficam vermelhos. O impacto das mudanças é validado em tempo real contra as regras de governança da equipe. Chega de surpresas lá na frente. O que nos leva à seção 5, viagem no tempo arquitetural. E se a hipótese der muito, mas muito errado? Digamos que uma refatoração massiva simulada vire um caos estrutural completo. O que a gente faz? A resposta se resume a apenas um clique. O sistema de versionamento de estados é uma verdadeira obra-prima. Como os dados residem em formato binário direto no navegador, a gente consegue tirar snapshots daquele momento para qualquer hipótese. Se uma ideia se provar uma catástrofe, basta usar o histórico de time travel para reverter o estado do grafo instantaneamente para um momento seguro. E tem mais, toda essa inteligência exploratória pode ser exportada depois, seja em queries Askelly padrão ou baixando o banco físico DuckDB inteirinho para análise externa. É a liberdade absoluta para testar sem o menor medo de estragar o projeto. Por fim, seção 6, mapeamento de zonas de risco. Para fechar a parte técnica, o sistema trabalha com um conceito fantástico de pesos epistêmicos misturados com a propagação de calor. O que isso significa? Ele diferencia visualmente e logicamente o que é um fato, validado pelo código atual lá no Nexus, o que é uma hipótese proposta no terminal e o que é pura especulação sugerida pela IA em segundo plano. Toda vez que uma arquitetura teórica entra em atrito com as regras existentes, rola uma propagação de calor. O grafo ganha um mapa térmico, acendendo um alerta gigante para as equipes de que aquela área virou uma zona de altíssimo risco arquitetural que exige atenção urgente. Tem um princípio central por trás disso tudo. O rigor do caminho depende do pior elo, não do mais curto. Uma conexão direta, mas construída na base da especulação, pode até ficar bonita e simples num slide de apresentação para a diretoria, mas na realidade implacável da engenharia, ela é infinitamente mais perigosa do que um caminho longo, complexo, porém construído integralmente em cima de fatos estruturais concretos e verificados. E para encerrar, fica essa reflexão super importante. Se um gêmeo digital consegue testar o peso de uma ideia antes mesmo do primeiro commit, escancarando caminhos especulativos perigosos e quebra de governança em tempo real, quais riscos estruturais ocultos ele poderia trazer à luz no planejamento daquela próxima grande migração legada? O Hypothesis Explorer não serve só para evitar falhas catastróficas, ele muda completamente o jogo, trazendo uma confiança absurda para a tomada de decisões em engenharia de software de larga escala. É, sem dúvida, uma quebra de paradigma essencial que a indústria estava precisando.